Sentia-se uma vez mais impelido para o círculo humano e confiava em grandes e notáveis resultados, quer do médico, quer do serralheiro, sem na verdade conseguir fazer uma distinção clara entre eles. No intuito de tornar a voz tão clara quanto possível para a conversa que estava agora iminente, tossiu um pouco, o mais silenciosamente que pôde, claro, uma vez que também o ruído podia não soar como o da tosse humana, tanto quanto podia imaginar. Entre mentes, na sala contígua, havia completo silêncio. Talvez os pais estivessem sentados à mesa com o chefe de escritório, a segredar, ou talvez se encontrassem todos encostados à porta, à escuta. Lentamente, Gregório empurrou a cadeira em direção à porta, após que a largou. Agarrou-se à porta para amparar as plantas das extremidades das pequenas pernas. Eram levemente pegajosas e descansou, apoiado contra ela, por um momento, depois desses esforços. A seguir, empenhou-se em rodar a chave na fechadura, utilizando a boca. Infelizmente, parecia que não possuía quaisquer dentes, com que havia de segurar a chave, mas, por outro lado, as mandíbulas eram indubitavelmente fortes. Com a sua ajuda, conseguiu pôr a chave em movimento, sem prestar atenção ao fato de estar certamente a danificá-las em qualquer zona, visto que lhe saía da boca um fluido castanho que escorria pela chave e pingava para o chão. Ouçam só, disse o chefe de escritório da sala contígua, está dando a volta na chave. Isso foi um grande encorajamento para Gregório, mas todos deviam tê-lo animado com gritos de encorajamento. O pai e a mãe também. E não. Gregório, todos deviam ter gritado, continua, agarra-te bem a essa chave. E na crença de que todos estavam a seguir atentamente os seus esforços, cerrou imprudentemente as mandíbulas na chave com todas as forças de que dispunha. À medida que a rotação da chave progredia, ele torneava a fechadura, segurando-se agora só com a boca, empurrando a chave ou puxando-a para baixo com todo o peso do corpo, consoante. Todo o peso do corpo consoante era necessário. O estalido mais sonoro da fechadura finalmente acender, apressou literalmente Gregório. Com um fundo suspiro de alívio, disse de si para si, afinal, não precisei do serralheiro, e encostou a cabeça ao puxador para abrir completamente a porta. Como tinha de puxar a porta para si, manteve-se oculto, mesmo quando a porta ficou escancarada. Teve de deslizar lentamente para contornar a portada, mais próxima da porta dupla, manobra que lhe exigiu grande cuidado. Não fosse cair em cheio de costas mesmo ali no limiar. Estava ainda empenhado nessa operação sem ter tempo para observar qualquer outra coisa, quando ouviu o chefe de escritório soltar um agudo "ó", o que mais parecia o rugido do vento. Foi então que o viu de pé junto da porta, com uma mão a tremer, tapando a boca aberta e recuando, como a ser impelido por qualquer súbita força invisível. A mãe, que apesar da presença do chefe de escritório tinha um cabelo ainda em desalinho, espetado em todas as direções, começou a retorcer as mãos e olhar para o pai, após que deu 2 passos em direção a Gregório e tombou no chão, num torvelinho de saias, o rosto escondido no peito. O pai cerrou os punhos com um ar cruel, como se quisesse obrigar Gregório a voltar para o quarto com um murro. Depois olhou perplexo em torno da sala de estar, cobriu os olhos com as mãos e desatou a chorar, o peito vigoroso sacudido por soluços. Gregório não entrou na sala, mantendo-se encostado à parte interior da porta fechada, deixando apenas metade do corpo à vista, a cabeça a tombar para um lado e para o outro, por forma a ver os demais. Entretanto, a manhã tornara-se mais límpida. Do outro lado da rua divisava-se nitidamente uma parte do edifício cinzento escuro,
interminavelmente comprido que era o hospital, abruptamente interrompido por uma fila de janelas iguais. Chovia ainda, mas eram apenas grandes pingos bem visíveis que caíam literalmente um a um. Sobre a mesa espalhava-se a louça do breve almoço, visto que a esta hora era para o pai de Gregório a refeição mais importante, que prolongava durante horas, percorrendo diversos jornais. Mesmo em frente de Gregório havia uma fotografia pendurada na parede que o mostrava fardado de tenente no tempo em que fizera o serviço militar. A mão na espada e um sorriso despreocupado na face, que impunha respeito pelo uniforme e pelo seu porte militar. A porta que dava para o vestíbulo estava aberta, vendo-se também aberta a porta de entrada, para além da qual se avistava o terraço de entrada e os primeiros degraus da escada. Bem, disse Gregório, perfeitamente consciente de ser o único que mantinha uma certa compostura. Vou me vestir, embalar as amostras e sair. Desde que o Senhor me dê licença que saia. Como vê, não sou obstinado e tenho vontade de trabalhar. A profissão de caixeiro viajante é dura, mas não posso viver sem ela. Para onde vai o senhor? Para o escritório? Sim? Não se importa de contar lá exatamente o que aconteceu? Uma pessoa pode estar temporariamente incapacitada, mas essa é a altura indicada para recordar os seus serviços anteriores e ter em mente que mais tarde, vencida a incapacidade, a pessoa certamente trabalhará com mais diligência e concentração. Tem uma dívida de lealdade para com o patrão, com o senhor bem sabe. Além disso, tenho de olhar pelos meus pais e pela minha irmã. Estou a passar por uma situação difícil, mas acabarei vencendo. Não me torne as coisas mais complicadas do que elas já são. Eu bem sei que os caixeiros viajantes não são muito bem vistos no escritório. As pessoas pensam que eles levam uma vida estupenda e ganham rios de dinheiro. Trata-se de um preconceito que nenhuma razão especial leva a reconsiderar. Mas o Senhor vê as coisas profissionais de uma maneira mais compreensiva do que o resto do pessoal. Isso vê aqui para nós. Deixe-lhe que diga. Mais compreensiva do que o próprio patrão, que sendo o proprietário facilmente se deixa influenciar contra qualquer dos empregados. E o senhor bem sabe, o caixeiro viajante, que durante todo o ano raramente está no escritório, é muitas vezes vítima de injustiças, do azar e de queixas injustificadas, das quais normalmente nada sabe, a não ser quando regressa exausto das suas deslocações e só nessa altura sofre pessoalmente as suas funestas consequências. Para elas, não consegue descobrir as causas originais. Peço-lhe, por favor, não se vá embora sem uma palavra sequer que mostre que me dá razão, pelo menos em parte. Logo, as primeiras palavras de Gregório, o chefe de escritório recuara e limitava-se a fitá-lo embasbacado, retorcendo os lábios por cima do ombro crispado. Enquanto Gregório falava, não estivera um momento quieto, procurando, sem tirar os olhos de Gregório, esgueirar-se para a porta, centímetro a centímetro, como se obedecesse a qualquer ordem secreta para abandonar a sala. Estava junto ao vestíbulo e, à maneira súbita, como deu um último passo para sair da sala de estar, levaria a crer que tinha posto o pé em cima de uma brasa. Chegado ao vestíbulo, estendeu o braço direito para as escadas, como se qualquer poder sobrenatural ali o aguardasse para libertá-lo.